Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Hoje é segunda-feira, estamos de volta com o Jornal da Rede Alesp. Seguimos aí com mais informações direto do Legislativo Paulista, também as informações do Brasil e do mundo. Tudo o que acontece nesta segunda-feira você fica sabendo aqui. E nós vamos falar novamente com a repórter Priscila Silvério. A Priscila que traz aí mais informações do que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Priscila, seja bem-vinda mais uma vez. O que nós temos aí de novas informações para trazer para o nosso telespectador? Obrigada, Guga. Bom, então, boa tarde, né, para você, boa tarde para todos que acompanham a programação da Rede Alesp. Eu já vou falar o que acontece, que vai acontecer na segunda-feira. Isso para que todos possam se organizar para acompanhar, então, fazer a sua inscrição nos cursos e também acompanhar todas as atividades que o Parlamento tem já para segunda-feira, no dia 19. Então, é bom colocar ali na agenda, colocar um alerta no celular para poder participar, porque são assuntos muito sérios, muito importantes, que fazem parte da vida de todos nós. Bom, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, tem um curso muito interessante, promovido pelo ILP. Olha, o curso interdisciplinar de gestão de mandato. Vai ser a aula 1. É uma coordenação de gabinete, né? Coordenação de gabinete e articulação política com João Henrique de Almeida. Então, para quem gosta dessa área política e quer entender também como todo o parlamento funciona, como todos os setores e departamentos dentro da Assembleia trabalham, é um curso fundamental, tá? Então, curso interdisciplinar de gestão de mandato. Para fazer inscrição e também ter informações, www.al.sp.gov.br/ILP. Às 5 horas da tarde, tem ato solene sobre a Cinemateca. O responsável, então, por esse ato solene, por essa reunião, é o deputado Carlos Janazzi, do PSOL. Às 7 horas da noite, tem outro ato solene, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, né? Que são aqueles manicômios, né? Antigamente falando sobre isso. E quem vai falar sobre esse tema é a deputada Márcia Lia, do PT. Ela vai trazer, então, vários especialistas para conversar sobre o tema e poder, então, debater um assunto que é muito sério para a população, principalmente nesse momento que estamos passando por conta da pandemia de novo coronavírus. A saúde mental também é extremamente importante. Lembrando que todos esses eventos vão acontecer de forma virtual, ainda de forma virtual, vão ser transmitidos pelo canal da TV Alesp e também pelo canal da TV Alesp no YouTube. Então, na TV e no YouTube. É isso, Guga. Legal, Priscila. Agradeço aí as suas informações do Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Você volta aí durante a programação da Rede Alesp com mais informações para todos os nossos telespectadores, tá bom? Tá ok, Guga. Ótimo finalzinho de jornal para você. Tchau, tchau. Tá aí a Priscila Silvério trazendo tudo o que acontece no Legislativo Paulista. Vamos falar agora sobre a Lei de Liberdade Religiosa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Samuel Gomes de Lima. Ele é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo. Boa tarde, doutor Samuel. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. É um prazer estar aqui, muito honrado pelo convite. Eu acho importante, né, a gente começar essa entrevista você explicando um pouco, né, dessa comissão que o senhor atua, né, qual que é a forma de atuação dela e quais os trabalhos que ela tem feito. Olha, a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, ela atua em algumas frentes, né? A primeira é a frente da sensibilização da sociedade através da promoção de eventos, através da... Nós temos uma reunião ordinária mensal
com advogados e também com membros colaboradores, né? E também nos reunimos de forma extraordinária quando há uma demanda como essa que tivemos recentemente de um julgamento no STF, também o lançamento da lei 17.346, de 2021, de autoria da deputada doutora Damares Moura. Então, nós desenvolvemos trabalhos educativos através de palestras, seminários, simpósios, fóruns, encontros, congressos, o desenvolvimento acadêmico e prático das questões que envolvem o direito e o enfrentamento à intolerância religiosa. Agora, é legal, doutor, a gente poder explicar para o nosso telespectador qual que é a relação do direito com a liberdade religiosa. Olha, muito boa essa pergunta. Essa relação ela é muito íntima, porque, na realidade, há uma confusão conceitual sobre liberdade religiosa, onde as pessoas entendem de maneira equivocada que a liberdade religiosa é para defender a religião específica, A, B ou C. Mas, na realidade, a liberdade religiosa ela tem o seu núcleo principal não na defesa de religiões específicas, mas na defesa do direito à liberdade religiosa, que é o direito inalienável que cada ser humano tem de professar a sua religião, a sua crença, de acordo com os ditames da sua consciência. Ou seja, essa liberdade, a liberdade de consciência, ela sintetiza a autodeterminação do ser humano, que é o livre-arbítrio, que é uma expressão que todos conhecem, que determina a direção que cada pessoa quer dar à sua vida, quer seja no campo religioso ou em qualquer outro campo da sua vida. Agora, doutor Samuel, também é interessante que o senhor faça uma breve explanação sobre os pontos da Lei 17.346 de 2021. Do que diz essa lei, doutor? Vamos começar por isso, explicando esses pontos. Olha, essa lei é uma lei inovadora, é uma lei moderna, porque ela antevê algumas situações que já estão acontecendo na sociedade, né? No seu artigo 1º, a lei traz de forma genérica 3 pontos principais, que são as 3 tutelas centrais que dão embasamento protetivo de toda essa legislação, visando combater, primeiro, a intolerância religiosa, segundo, a discriminação religiosa e, terceiro, as desigualdades frente à questão religiosa. Então, a lei acolhe a liberdade religiosa no sentido amplo e também no sentido estrito. No sentido amplo, ela tutela a liberdade religiosa em todas as suas vertentes. A gente encontra essa proteção já no parágrafo único do artigo 1º. Ali nós temos a proteção às liberdades de consciência, de pensamento, de discurso, liberdade de culto, de pregação e organização religiosa, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E no sentido mais específico, estrito, ela entra em questões que buscam apaziguar pontos nevrálgicos, pontos sensíveis em benefício de todas as religiões e credos. Por exemplo, no artigo 9º, a lei preconiza a proteção à liberdade religiosa dos índios, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos ciganos. Este é um ponto distintivo da lei. Nesse mesmo artigo 9, há uma ênfase ao direito fundamental da liberdade de crença e de consciência, sendo a crença por meio do culto, tendo até dias específicos de culto, fazendo uma tutela de universalidade, não só para as maiorias, alcançando os dias santos, por exemplo, o domingo dos católicos, a sexta-feira dos muçulmanos, o sábado dos judeus e das religiões cristãs
guardam esse dia, e também as religiões de matrizes africanas, que têm dias diferenciados de veneração de suas entidades sagradas também. Há outros pontos, mas eu acho que esses são preponderantes. Agora, doutor, é uma questão que é importante, eu acho que a gente tem que trazer ela para a discussão, quais os prejuízos para a sociedade que a intolerância religiosa traz e como a gente pode fazer para combatê-la, como essa lei vem para ajudar também. Olha, essa lei, ela visa justamente combater a intolerância religiosa, e a intolerância religiosa, ela é muito deletéria, né? Ela tem um prejuízo imediato, que normalmente as ações intolerantes, elas vão para as vias de fato. Eu tenho aqui o exemplo de uma situação numa cidade grande do interior paulista, em que um grupo de pessoas adultas induziu adolescentes a apedrejarem uma casa de culto de matriz africana, do candomblé, se não me engano. Eu estive lá como presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, fazendo diligências, e nós visitamos todos os distritos policiais da cidade, inclusive a seccional, e não encontramos nenhuma queixa. E depois nós descobrimos, nós localizamos o local de culto, e ali, então, as pessoas estavam amedrontadas, porque elas disseram, né, não exatamente com essas palavras, mas elas disseram que as pessoas que haviam aliciado os adolescentes eram pessoas do mal, e que elas não queriam pôr em risco a segurança de sua família. Ainda que esses menores usassem ali uma expressão religiosa para justificar o seu ato de violência. Então, a lei 17.346, que foi, inclusive, Guga, ela foi sancionada exatamente há um mês. Hoje, faz um mês que a lei foi sancionada, e ela também prevê sanções administrativas tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, quando há uma infração ou um ato de intolerância como esse. Isso é localizado e os seus agentes, então, são penalizados. Agora, doutor Samuel Gomes, outra questão interessante, né, é as ações do Estado aí de liberdade religiosa implementadas na Lei de Diretrizes do Ensino Público e Privado. Como que a educação ela pode contribuir aí para que nós tenhamos menos intolerância religiosa? Olha, a educação é a base de tudo. E com a liberdade religiosa não poderia ser diferente. A lei, ela estabelece critérios sobre o ensino religioso nas escolas públicas, estando em consonância com o que diz a legislação federal, a LDB, e o ensino religioso, ele é facultativo e ele não pode ter um caráter confessional. É essa a postura que a lei traz. Mas, de uma forma ampla, nós podemos dizer até de maneira didática que a educação, ela é a base, né, de tudo, como já dissemos, e ela, inclusive entre as várias manifestações religiosas, do ponto de vista, pode haver uma crença, um abismo do ponto de vista da crença, da teologia. Todavia, se pudéssemos construir uma ponte sobre esse abismo, porque há determinadas visões religiosas, elas têm diferenças estruturais, elas têm diferenças de conceitos, de teologia. Então, há um abismo nesse sentido. Mas se nós pudéssemos construir uma ponte sobre esse abismo, o nome dessa ponte seria respeito. Olha,
Há alguns anos, a OAB fez uma campanha que se baseava na seguinte frase: as religiões podem ser diferentes, mas o respeito tem que ser igual. Muitas ações intolerantes acontecem porque as pessoas não têm esse nível de compreensão. Daí a importância da educação, tanto a educação regular, a escola, como nós dissemos há pouco, como aquela que prevê, né, a lei em geral, e a educação livre, realizada através de campanhas, por ONGs, por instrumentos do Poder Executivo, como o Fórum Interreligioso, por uma cultura de paz e liberdade de crença, abrigado na Secretaria da Justiça do Executivo Paulista, ou mesmo um instrumento do Poder Legislativo, como a Frente Parlamentar, em defesa da liberdade religiosa, que realiza sistematicamente uma infinidade de eventos, agora na pandemia pela via virtual, mas já chegou a reunir muitas pessoas presencialmente nos seus eventos, aí nos espaços da Assembleia Legislativa. Então, todas essas ações de caráter educativo, visando sensibilizar a sociedade sobre a importância da defesa e promoção da liberdade religiosa para todos, elas são essenciais. Além disso, todas essas ações conjuntas visam a produção e implementação de políticas públicas, que é também um objetivo dessa lei. Em todos os níveis governamentais de educação em liberdade religiosa. E nós tivemos, e eu gostaria de fazer aqui um destaque, a grata satisfação de saber que um centro universitário do estado de São Paulo, o UNASP, lançou recentemente uma pós-graduação, lato sensu, um MBA, com foco em liderança e liberdade religiosa. Ações como essa e outras, uma da FAMBRAS, uma federação que congrega mais de uma centena de associações religiosas no Brasil, edita e publica uma revista, um gibi, distribuído gratuitamente, levando conteúdo educativo sobre liberdade religiosa. São ações muito positivas que precisam ser incentivadas. E nos dias 23 a 28 de maio, nós teremos a Semana da Liberdade Religiosa. Oportunamente, nós daremos mais informações sobre essa atividade. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade que a gente possa voltar aí a debater esse tema. Tá? Muito obrigado aí pela sua participação. Agradeço muito a oportunidade, estou à disposição para outras informações. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o Dr. Samuel Gomes de Lima, ele é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. E vamos de mais notícias. A Semana de Assistência Farmacêutica evidencia o combate à reprodução de notícias falsas em ação realizada anualmente na segunda semana de abril por meio de escolas de ensino fundamental e médio. A atividade reúne palestras, debates e discussões relacionadas ao tema, com o objetivo de proporcionar informações adequadas aos estudantes. A ideia é abordar com os alunos conteúdos sobre a prevenção e a propaganda enganosa de medicamentos. Além disso, apresentar as atribuições das farmácias como uma instituição sanitária e os deveres dessas organizações na saúde pública. O farmacêutico Gustavo Alves comenta sobre a dificuldade para lidar com as fake news nesses ramos. Vamos ouvi-lo. A propagação da notícia verdadeira, ou da ciência, né? A propaganda da notícia vinda da ciência, ela acaba concorrendo de uma maneira muito desproporcional com a velocidade das informações que hoje as redes sociais, e pior do que isso, né? No mesmo nível das redes sociais, é que muitas vezes essas notícias falsas, elas partem de autoridades. Então a gente tem mais uma luta ainda nessa questão. Já o deputado Márcio da Farmácia do Podemos explica o papel dos estabelecimentos farmacêuticos no auxílio à população. A farmácia sempre foi um suporte para a saúde do estado de São Paulo.
para os hospitais, para as clínicas, para o pronto atendimento, sempre teve esse suporte. Até porque cada farmácia tem um profissional chamado profissional farmacêutico, que ele é responsável e tem todo o conhecimento, o aparato para poder fazer o atendimento à população quando chega ao seu estabelecimento. E o parlamentar afirmou ainda que os profissionais que atuam nessa área são fundamentais na orientação sobre os sintomas da Covid-19. E as alterações promovidas no Código Brasileiro de Trânsito entram em vigor a partir desta segunda-feira, dia 12. As mudanças foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro do ano passado, quando ficou definido que a vigência passaria a ocorrer 180 dias após a sanção. A partir de agora, os motoristas devem ficar atentos aos novos prazos de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, ao número de pontos que podem gerar a suspensão de dirigir e a punição de quem causar uma morte ao conduzir o veículo após ter ingerido bebida alcoólica ou uso de drogas. Os exames de aptidão física e mental para a renovação da CNH não serão mais realizados a cada 5 anos. Agora, a validade será por 10 anos para motoristas com idade inferior a 50 anos, 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, 3 anos para os motoristas com 70 anos. Quem tiver superior a 70 anos, também a validade é de 3 anos. Sobre a pontuação, a lei agora estabelece uma gradação de 20, 30 ou 40 pontos em 12 meses, conforme haja infrações gravíssimas ou não. Atualmente, a suspensão ocorre com 20 pontos, independente do tipo de infração. Dessa forma, o condutor será suspenso com 20 pontos se tiver cometido 2 ou mais infrações gravíssimas, com 30 pontos se tiver uma infração gravíssima apenas e com 40 pontos se não tiver cometido infração gravíssima no período de 12 meses. E o deputado Padre Afonso Lobato, do PV, está de volta ao Parlamento Paulista. Realizada no dia 9 de abril, a cerimônia de posse do deputado Padre Afonso Lobato, do PV, no Salão Nobre da Presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado volta à casa para cumprir o 5º mandato. A posse foi conduzida pelo segundo vice-presidente da Lesp, o deputado André do Prado, do PL. Senhoras deputadas, senhores deputados, comparece agora, nesta Assembleia Legislativa, o senhor José Afonso Lobato, para tomar posse no cargo de deputado estadual. Sua Excelência apresentou a declaração de bens e direitos, bem como o diploma da Justiça Eleitoral. O deputado Padre Afonso Lobato firmou o compromisso regimental junto ao Legislativo. Prometo desempenhar fielmente o meu mandato, promovendo o bem geral do Estado de São Paulo, dentro das normas constitucionais. Em seu discurso, o parlamentar falou da expectativa para os próximos 180 dias de mandato, em que substitui o deputado suspenso por decoro parlamentar, Fernando Cury, do Cidadania. Eu assumo, prometendo fazer o melhor, com todas as limitações que este tempo exige. Fazer o melhor, trabalhando não para autopromoção, não trabalhando olhando apenas os interesses pessoais particulares, mas, sobretudo, buscando aquilo que a política deve ser, a busca do bem comum, a construção do bem comum. O povo está cansado, o povo está morrendo nesta pandemia. São 4.000 pessoas perdendo a vida. Então, nós não temos tempo para egos, nós não temos tempos para gestos individualistas, egoístas. Nós precisamos fazer com que a política atinja a sua finalidade, que é o serviço do bem comum, é o serviço da construção de uma sociedade fraterna, justa e solidária, e, sobretudo, a defesa dos direitos mais fundamentais, sobretudo dos mais fracos, onde a vida é mais vulnerável. Nas 4 últimas legislaturas, o deputado Padre Afonso Lobato, do PV,
Atuou nas áreas da saúde, meio ambiente e promoção social, com apoio a santas casas, hospitais e casas de recuperação para dependentes químicos. O mandato é uma ferramenta, e eu percebi, como padre, que é uma ferramenta que, aliada à minha vocação, à minha escolha, ela realmente amplia a forma da gente trabalhar. Aquele fiel que está na igreja é o mesmo fiel que amanhã vai estar na fila para buscar um exame, né? Que está ali perdendo o emprego, é aquele que está vivendo as consequências dessa pandemia. Cada um está pensando em si, tirar vantagem, mas, de fato, eu acredito que a solidariedade, a fraternidade, o acolhimento faz a diferença. Então, eu assumo como colocando-me a serviço aquilo que eu escolhi da minha vida. Eu escolhi na minha vida lavar os pés, como Jesus fez na última ceia. Lavar os pés, servir. E é isso que eu quero que seja este mandato, né, este tempo que estarei aqui, serviço àqueles que mais precisarem. Todos nós, na nossa região, os deputados aqui dessa casa, já conhecem o trabalho que o deputado Padre Afonso já fez, né, pelo estado de São Paulo, pela região do Vale do Paraíba. E vai agregar muito essa casa com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua sabedoria, né, que ele adquiriu durante todos esses anos, seja como pároco, seja como deputado estadual aqui nessa casa. Então, realmente é uma honra muito grande e um orgulho para nós, deputados estaduais, recebê-lo de braços abertos e ajudá-lo, né, para que realmente nesse período ele faça um grande mandato aí à frente, né, do seu mandato. Então, eu tenho certeza que vai ser uma vitória muito grande para a casa também. Realizada no dia 9 de abril, a cerimônia de posse do deputado... Tá aí, você acompanhou, né, as informações sobre a cerimônia de posse do deputado Padre Afonso Lobato, do Partido Verde. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Agora, o nosso convidado no Jornal da Rede Alesp é o deputado Padre Afonso Lobato. Deputado, uma honra tê-lo aqui no nosso jornal, uma honra que o senhor participe aqui conosco aí no seu primeiro dia efetivo aí de mandato. Eu quero agradecer a sua participação, o senhor que entra no seu 5º mandato como deputado nesta casa, né? Ô, meu querido, a honra é toda minha. Na verdade, a construção de uma sociedade melhor tem na política essa grande ferramenta. Então, a honra é minha de poder voltar a esta casa e ali, com todas as ferramentas que a política nos dá, trabalhar nesse tempo para fazer o melhor. A honra é nossa. Muito obrigado. Agora o senhor tem um mandato aí de 180 dias, né? O que o senhor pretende trabalhar, realizar? Quais que serão os eixos desse mandato que começou na última sexta-feira e tem um prazo aí inicial de 180 dias? Embora as coisas estejam muito unidas, né, não dá para separar, por exemplo, a questão da saúde, a questão da educação, a questão ambiental, enfim, existe uma inter-relação de todas as áreas, mas como o tempo é curto, eu tenho que priorizar. E eu vou priorizar, de fato, a saúde, a área da saúde, porque neste momento de pandemia, neste momento, né, da falta de insumos, de falta de leitos, neste momento desafiante que nós temos pela frente, eu acho que priorizar a área de saúde, e principalmente aqui na minha região, na região do Vale do Paraíba, nós temos gargalos importantes que precisam ser resolvidos. A questão do AME, o Ambulatório Médico de Especialidades, pronto aqui no município de Taubaté para atender, né, cerca de 11 municípios. Né, as outras doenças ainda existem. Nós temos que colocar o foco, sem dúvida nenhuma, na Covid, mas nós podemos também esquecer dos pacientes, né, de outras doenças, né, do paciente oncológico, do paciente que necessita, às vezes, até de uma cirurgia de catarata. Nós temos filas e filas do paciente oncológico aqui na região. Somos mais de 400 pessoas esperando uma sessão de radioterapia. Eu acho que essas demandas devem ser levadas à Secretaria de Estado da Saúde, com quem eu já pedi uma audiência, para que a gente possa viabilizar, junto à Secretaria de Estado da Saúde,
o atendimento, a agilidade para poder assumir essa demanda regional. Deputado, a principal base do senhor, como o senhor disse, é o Vale do Paraíba, né? Como está a situação aí do Vale do Paraíba? Eu começo perguntando, né, em relação ao comércio, ao isolamento da população, como essa região se encontra no estado de São Paulo hoje. Eu gostaria que o senhor desse um panorama, já que nos acompanham por todo o estado. Na verdade, é uma região que, neste momento, está nessa fase vermelha, com restrições. Eu acho que as restrições são importantes por conta da pandemia, por conta das mortes que aumentaram, das internações que aumentaram, mas ainda falta muita consciência da população. Se da população falta consciência neste engajamento, nessa adesão, de fato, a este momento que nós estamos, as medidas restritivas, mas também falta aí, eu sinto, maior diálogo entre o governo e a região. Nós precisamos de um diálogo, de uma ponte de diálogo entre a região e o governo, porque realmente as pessoas vão perdendo o seu emprego, as pessoas estão passando necessidade, as pessoas estão passando fome. Eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo para poder observar essas restrições, mas tem que ter, da parte do governo, políticas públicas que possam atender esta demanda que vai surgindo conforme as restrições vão aumentando. Eu sinto que falta uma adesão maior, um compromisso maior da população, mas falta também um canal mais aberto e mais ágil com o governo, tanto na esfera estadual quanto federal, para que sejam atendidas essas demandas, essas necessidades de uma população que tem que baixar as portas do seu comércio, de uma população que tem que ficar em casa. O grande problema ainda tem sido o transporte público. Às vezes, de fato, a polêmica vira em torno daquela questão. Eu, sobretudo por ser padre, tem que abrir igreja, fechar igreja. Eu acho que o momento é de responsabilidade de todos. Cada um pode dar a sua contribuição. Agora, deputado, ainda dentro dessa linha, conversando sobre o Vale do Paraíba, né? Temos cidades importantes aí, Jacareí, São José dos Campos, entre tantas outras. Deputado, como está a rede hospitalar nesse momento? Como é que o senhor tem analisado essa situação diretamente na sua região? A rede hospitalar ela está saturada. O que nós temos aqui são os leitos, tanto de internação quanto os leitos de UTI, né, quase que 100% completos. Eu tive recentemente, semana passada, uma reunião com os secretários de saúde de alguns municípios. Então, a necessidade de ampliar os leitos de UTI para Covid, aqui, leitos Covid, é urgente. Nós precisamos ampliar aqui na região, no mínimo, mais uns 20 leitos para poder atender essa demanda e fazer com que realmente o AME volte a cumprir a sua função enquanto ambulatório médico de especialidade. São duas necessidades urgentes. Os secretários trouxeram essa demanda foi colocada num documento em que eu vou ser o portador até a Secretaria de Estado da Saúde para levar essa demanda. A gente sabe da grande demanda em outras regiões, a gente sabe que não é um assunto específico da região do Vale do Paraíba, mas é um assunto específico do Estado, do Brasil, mas que cada um levar a sua demanda, eu acho que com um pouco de bom senso, priorizando áreas, a gente consegue atender esse momento tão difícil. E da parte da população, a colaboração, né? A colaboração de gestos tão simples, né? Na partilha do pão, na partilha do feijão, do arroz, para que não falte comida à mesa de ninguém, mas também a participação da população, sobretudo, em aceitar e observar, em assumir de maneira responsável as normas restritivas por esse momento. Se nós, de fato, tivéssemos todos levado a sério as medidas restritivas, que houvesse mais responsabilidade dos governantes nesse sentido,
de diálogo franco, aberto, uma coordenação única para poder fazer com que esta demanda e este momento fosse enfrentado por todos de maneira mais responsável, eu acho que os números seriam mais satisfatórios nesse momento e nós não teríamos perdido tantas vidas como nós perdemos. Agora, deputado, uma das esperanças que toda a população tem é a questão da vacinação. Eu gostaria que o senhor desse aí um panorama da região do Vale do Paraíba, como é que está evoluindo na questão da vacinação. A gente sabe que o Estado e o Brasil são carentes de mais doses de vacina. Até a Assembleia Legislativa, na semana passada, aprovou o projeto 108 de 2021, exatamente para tentar dar uma acelerada, de repente o governo do Estado poder comprar vacinas fora do PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Mas eu gostaria que o senhor trouxesse aí um panorama da sua região. Olha, a minha região não é diferente de outras regiões. Nós temos cidades que estão mais adiantadas nessa questão da vacinação e temos outras cidades mais atrasadas. Falta vacina, né? Eu tenho ouvido e ouvi, por exemplo, um município especificamente pequenininho, que é a cidade onde eu nasci, de Redenção da Serra. Né? Parece-me que a distribuição da vacina foi feita pelo censo, né, do IBGE, e hoje temos mais pessoas que precisavam da vacina. Existem algumas confusões, o que está acontecendo em todo o Brasil, também especificamente aqui na nossa região. Mas é urgente que se agilize a vacinação. Se é a única esperança que a gente tem, se é o único remédio que a gente tem, precisa, de fato, agilizar. Eu sei que é um produto, né, é uma demanda mundial, mas aqui apelo às autoridades, ao governo do Estado, ao Ministério da Saúde, para que se agilize, porque, de fato, é inadmissível nós perdermos o número de vidas que perdemos diariamente. É um sofrimento, é uma dor, e nós, de fato, poderíamos ter feito um impacto menor se houvesse mais coordenação, se houvesse mais responsabilidade da população, mais responsabilidade por parte de governantes. Eu acho que, de fato, a nossa região é uma região que não foge à regra. É uma região que falta vacina. Infelizmente, alguns municípios também deixam de vacinar nos feriados, nos sábados e domingos. Eu acho que agora não existe. Nós estamos numa guerra. E numa guerra não dá para dar trégua. A guerra significa luta o tempo inteiro, vigilância o tempo inteiro. O inimigo está aí, o inimigo é invisível, mas está aí e é devastador. Neste sentido, eu acho que não dá para poder descansar. Os funcionários, os agentes de saúde estão cansados, saturados, mas que, então, de fato, aqueles que são responsáveis possam organizar de tal forma que haja um revezamento, que tenham voluntários que possam também agilizar nesse momento. Eu acho que depende muito de município para município a realidade, mas aqui não foge muito aquilo que o Estado tem vivenciado. Deputado Padre Afonso Lobato, eu quero agradecer a participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Espero que o senhor participe muitas vezes aqui conosco. O meu amigo, eu que agradeço, eu estou iniciando, muita coisa mudou em 2 anos e pouco que eu fiquei fora, até a própria casa, o funcionamento da casa, a maneira de nós fazermos política, a maneira de conversarmos, tudo mudou, né? E é preciso que a gente se adapte a essa mudança, mas eu tenho certeza, se houver seriedade, se houver prioridade, se os que mandam não ficarem se degladiando, politizando vacina, politizando a pandemia, politizando a religião, eu acho que, de fato, dando as mãos de maneira responsável e de maneira unida, nós vamos vencer esta guerra. Obrigado a você, conte comigo sempre, um grande abraço. Muito obrigado. Este foi o deputado Padre Afonso Lobato, do PV, que assumiu seu mandato recentemente aqui na Assembleia Legislativa e fica por 180 dias. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Até lá!
acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.